Saudações a todos! No vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso panorama da filosofia grega, das origens até Aristóteles, falando a respeito de Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasômenas, Leucipo de Mileto, Demócrito de Abdera e, por fim, dos sofistas. Enquanto no próximo vídeo teremos a segunda parte da aula e do aludido panorama, em que trataremos de Sócrates, Platão e Xenofonte. Aí então, concluído esse panorama, daremos a terceira parte da aula, em que trataremos da vida e da obra do Estagirita, isto é, de Aristóteles. Empédocles, que era, nos dizeres de Rodolfo Mondolfo, um misto de cientista e de profeta místico, de Alcmeônida, de pitagórico e órfico, nasceu na década de 490 ou 480 a.C., na cidade grega de Agrigento, então chamada Acragas ou Acragas, na Sicília, na Magna Grécia. Como escreveu Julián Marías, alguns o consideravam um semideus, outros um charlatão. Houve, aliás, no primeiro grupo, alguns que julgaram que Empédocles não morreu, mas se transformou num deus. Michele Federico Sciacca, aliás nascido como Empédocles em terras sicilianas, referiu-se a ele como uma figura singular de filósofo, homem político e taumaturgo, que circulava entre a multidão como um gênio mortal, com a cabeça cingida de sagradas ínfulas e grinaldas de flores, seguido de homens e mulheres sedentos de aprender o caminho da saúde. Nas primeiras linhas de seu poema As Purificações, recitado aliás em Olímpia pelo Rapsodo Cleómenes, o próprio Empédocles, dirigindo-se aos seus concidadãos de Agrigento, afirmou que caminhava entre eles qual Deus imortal e não mais como mortal, sendo por todos honrado, como dizia que lhe convinha, coroado de guirlandas floridas. Segundo Hipóbotos, Empédocles era filho de Méton e neto de Empédocles, e como restou dito, nasceu em Agrigento, na Sicília. Agrigento que era, aliás, considerada pelo poeta Píndaro a mais bela cidade da terra. Timaio nos deu a mesma informação que Hipóbotos, acrescentando que o avô e homônimo de Empédocles fora um homem ilustre. Heracleides, ou Heraclides, por seu turno, escreveu na obra das Doenças que Empédocles fazia parte de uma família ilustre e que seu avô havia sido um criador de cavalos. Eratóstenes, baseado no testemunho de Aristóteles, afirmou na obra Os Vencedores de Olímpia que o avô e homônimo de Empédocles obteve uma vitória na competição hípica na 71ª Olimpíada. Já Sátiro sustentou que foi o próprio Empédocles e não seu avô que obteve uma vitória na competição hípica em Olímpia e que seu filho teria sido vencedor na luta, ou, de acordo com Heracleides, na corrida. Segundo Timaio, Empédocles foi membro da chamada escola pitagórica e o acusaram de ter furtado discursos de Pitágoras, já então falecido, havendo sido por tal razão proibido
de participar das discussões dos denominados pitagóricos. De acordo com Diógenes Laércio, aliás, Empédocles se referiu a Pitágoras quando disse: viveu entre eles um homem de sabedoria extraordinária, dotado da mais alta inteligência. Outros, porém, afirmaram que nessa passagem Empédocles, na verdade, se referiu não a Pitágoras, mas sim a Parmênides. Como Parmênides, Empédocles escreveu suas obras filosóficas na forma de versos, tendo composto um poema intitulado Sobre a Natureza e outro denominado As Purificações, dos quais nos chegaram fragmentos. Empédocles escreveu ainda outros poemas, incluindo um tratado da medicina, composto por 600 versos, assim como um sobre a tentativa de invasão da Hélade por Xerxes, e um hino a Apolo, ambos queimados depois do falecimento do poeta e filósofo por sua irmã e, segundo Hierônimo, por sua filha. O hino teria sido queimado involuntariamente, acidentalmente, mas o poema sobre a guerra persa, voluntariamente, por se tratar de uma obra inacabada, incompleta. Segundo Teofrasto, Empédocles teria sido um grande admirador de Parmênides e seu seguidor nas composições e na forma poética, ao passo que Hérmipo disse que Empédocles foi seguidor na arte poética, não de Parmênides, mas sim de Xenófanes, poeta-filósofo com quem, aliás, conviveu. Escreveu-ne antes que até o tempo de Empédocles todos os chamados pitagóricos participavam das conversas filosóficas, mas quando Empédocles as divulgou em seus versos, os denominados pitagóricos tomaram a decisão de não transmitir suas doutrinas a nenhum outro poeta. Aristóteles sustentou no Sofista que Empédocles foi o inventor da retórica, assim como Zenão foi o inventor da dialética. Desta obra de Aristóteles, Sofista, só nos restaram fragmentos, o mesmo tendo ocorrido com sua obra Dos Poetas, em que enalteceu as qualidades poéticas de Empédocles. Segundo alguns, Empédocles teria deixado Agrigento e ido para Siracusa, também na Sicília, e ali lutado ao lado dos siracusanos contra os atenienses. Mas Apolodoro observou que ao tempo do ataque ateniense contra Siracusa, na guerra do Peloponeso, Empédocles já havia falecido ou então estava velho demais para lutar. De acordo com Sátiros, Empédocles foi um excelente médico e orador, e o famoso sofista Górgias de Leontinos, excelente retórico, teria sido seu discípulo. Segundo os testemunhos de Aristipo e de Sátiros, Empédocles seria amante do médico Pausânias. A respeito disso, diremos o mesmo que dissemos em nosso último vídeo, ao tratar da relação existente entre Parmênides e Zenão. Isto é, diremos que não sabemos qual o teor de tal relação, mas que supomos que ela tenha correspondido a um amor puro e não carnal, a um amor do espírito e não do corpo, tal como aquele que seria enaltecido por Sócrates, Platão e Xenofonte, e que Sócrates, no banquete de Xenofonte, afirmava ser regido por Afrodite Urânia
e Eros celeste, e não por Afrodite e Eros vulgares. A tradição a propósito da morte de Empédocles é bastante divergente. Segundo Heracleides, Empédocles não teria morrido, mas conforme o testemunho de seu criado, subido aos céus em meio a uma grande luz. Todos então teriam ficado estupefatos diante do suposto acontecido, e Pausânias teria mandado algumas pessoas procurarem Empédocles. Mais tarde, contudo, o mesmo Pausânias teria mandado interromper as buscas e afirmado que se deveriam oferecer sacrifícios a Empédocles, pois ele se tornara um deus. Hérmipos, por seu turno, sustentou que Empédocles se atirou nas crateras flamejantes do Etna e desapareceu, a fim de confirmar a fama corrente de que se tornara um deus. Mais tarde, porém, a verdade teria transparecido, pois uma de suas sandálias de bronze teria sido lançada para o alto em meio a chamas. Tal versão era, porém, vigorosamente refutada por Pausânias. Diodoro de Éfeso escreveu que, em certa ocasião, os habitantes de Selinunte, cidade grega da costa sudoeste da Sicília, foram atingidos por conta das exalações pútridas do rio vizinho, de forma tal que os cidadãos pereciam e as mulheres perdiam os filhos no parto. Empédocles teria tido então a ideia de mandar desviar o curso de 2 rios próximos para aquele local, e com tal mistura as águas teriam passado a ser doces. Teria assim cessado a pestilência, e os selinúntios teriam dirigido então preces a Empédocles como se este fosse um deus, e querendo confirmar esta fama a seu respeito, teria o filósofo poeta depois se atirado ao fogo. Timaio, contudo, refutou tal afirmação, dizendo que Empédocles deixou a Sicília e seguiu para o Peloponeso, de onde não mais regressou à ilha natal, não se sabendo como morreu. De acordo com Favorino, o filósofo poeta teria falecido aos 77 anos de idade, em decorrência de um acidente, mais precisamente da queda da carruagem, em que se dirigia para a cidade de Messene, no Peloponeso, sendo sepultado na cidade de Mégara, no istmo de Corinto. Já de acordo com Telauge, Empédocles, já muito idoso, teria caído no mar e assim falecido. Segundo Aristóteles, Empédocles teria morrido aos 60 anos, enquanto, de acordo com outras fontes, teria vivido 109 anos, e conforme Favorino, como dissemos, 77 anos. No intuito de conciliar a unidade e a imutabilidade do ser, ensinada pela escola eleática, com a pluralidade e o movimento local, atestados pelo senso comum, propôs Empédocles, nas palavras do padre Leonel Franca, a teoria dos 4 elementos, que, abraçada por Aristóteles, reinou na ciência por quase 2000 anos. Segundo ele, todas as coisas são compostas de ar, água, terra e fogo, raízes primitivas ingênitas, imutáveis, irredutíveis, que entram em diferentes proporções na composição de todos os corpos e mesmo da alma humana. De acordo com Empédocles, os 4 elementos, criados pelo amor ou amizade,
dão origem à geração das coisas, e separados pela discórdia ou ódio, se corrompem. Em outras palavras, existem, segundo Empédocles, duas forças cósmicas, o amor e a discórdia, sendo a primeira a causa da união dos elementos e a segunda de sua separação. A doutrina dos quatro elementos foi bem sintetizada por Diógenes Laércio em sua magna obra sobre a vida e a doutrina dos filósofos ilustres. Começa então a citação de Diógenes Laércio. Sua doutrina era a seguinte: os elementos são quatro: fogo, água, terra e ar, além da amizade que os junta e da discórdia que os separa. Suas palavras. Vem aí então a citação dentro da citação de Empédocles dentro da citação de Diógenes Laércio. Zeus brilhante era portadora de vida, e a Idoneus inestes, que deixam fluir de suas lágrimas a fonte da vida mortal. Termina aí a citação de Empédocles. E volta então Diógenes Laércio. Por Zeus, Empédocles significa o fogo, por Hera a terra, por Aidoneus o ar, por Nestes a água. Ele diz ainda, outra citação de Empédocles, e sua mutação constante nunca cessa. Fim de citação de Empédocles, volta Diógenes Laércio. Como se tal ordenamento do universo fosse eterno. Empédocles prossegue dizendo, volta Empédocles, ora são unidas em uma todas as coisas pela amizade, ora cada uma elevada em direção diferente pelo ódio da discórdia. Termina aí a citação de Empédocles e também o trecho de Diógenes Laércio por nós citado. Como chamados pitagóricos, Empédocles afirmava a doutrina da metempsicose, entendendo com base em antigos mitos órficos que o homem é um demônio que foi banido do Olimpo por conta de sua culpa originária e jogado à mercê de um longo ciclo de nascimentos, sob diferentes formas de vida, a fim de expiar tal culpa. Lembrando aí que demônio para os gregos não tem o mesmo sentido que tem para nós. Daimon. Nos versos de Empédocles, também eu sou um desses, errante e fugitivo dos deuses, porque confiei na furiosa contenda, porque um dia fui menino e menina, arbusto e pássaro e mudo peixe do mar. Consoante fez notar o padre Leonel Franca, Empédocles admitiu uma inteligência ordenadora do universo, assim definindo o filósofo poeta de Agrigento, como frisou Rodolfo Mondolfo, o seu conceito de Deus. Não existem nele membros com cabeça humana, nem lhe despontam dois braços do tórax, nem pés, nem haja joelhos, nem peludas partes pudendas, mas é unicamente sagrada e inefável inteligência que percorre o mundo com velozes pensamentos. Friedrich Nietzsche citou certa vez Empédocles como grande precursor de sua doutrina do eterno retorno do mesmo, ou simplesmente eterno retorno. No entanto, não há nos fragmentos daquele poeta filósofo da Magna Grécia, nada que claramente signifique uma afirmação da ideia do eterno retorno, que, contudo, foi claramente sustentada tanto pelos chamados pitagóricos quanto pelos estoicos, curiosamente não mencionados pelo poeta filósofo de Assim Falava Zaratustra, como precursores de sua aludida doutrina.
Isto posto, tratemos agora de Anaxágoras de Clasômenas. Filho de Egesíbulo o Eúbulo, Anaxágoras nasceu em Clasômenas, na Jônia, por volta do ano 500 a.C. e faleceu em torno de 428 a.C. em Lampsaco, também na Jônia. Deixando sua Clasômenas natal, mudou-se para Atenas, onde viveu por 30 anos. A propósito, como escreveram Giovanni Reale e Dario Anticeri, provavelmente o grande mérito de Anaxágoras foi exatamente aquele de haver introduzido o pensamento filosófico em Atenas, cidade que estava destinada a logo mais se tornar a capital da filosofia antiga. No mesmo sentido, assinalou Michele Federico Sciacca que com Anaxágoras a filosofia das colônias gregas da Jônia e da Magna Grécia fez seu ingresso na Ática, no exato momento em que em Atenas brilhava a estrela de Péricles, o grande estadista, de que o filósofo de Clasômenas foi amigo e mestre. A despeito de viver alheio a qualquer atividade de ordem prática, Anaxágoras, acusado de impiedade pelos inimigos de Péricles, foi convidado a deixar Atenas e regressar à Jônia, onde morreu, como dissemos, na cidade de Lampsaco. Como Empédocles, Anaxágoras herdou dos chamados eleáticos a convicção de que nascimento e morte não são, respectivamente, uma passagem do não ser ao ser e do ser ao não ser, mas derivam do agregar-se e desagregar-se de realidades originárias. Enquanto Empédocles afirmava que o nascer e o perecer consistem no agregar-se e compor-se e no desagregar-se e decompor-se dos 4 elementos originários, Anaxágoras sustentava que tal nascer e tal perecer consistem no agregar-se e no desagregar-se de sementes, depois chamadas de homeomerias, que formariam o denominado originário qualitativo. Com o agregar-se das sementes ou homeomerias, nascem, segundo Anaxágoras, todas as coisas existentes. Em cada uma de tais coisas que assim se produzem, se encontram presentes em proporções diversas todas as chamadas homeomerias. Destarte, em todas as coisas estão presentes traços de todas as qualidades. Segundo Anaxágoras, a composição das denominadas homeomerias é produzida por uma inteligência cósmica de natureza divina, que é, em suas palavras, ilimitada, independente e não misturada, isto é, diferente das substâncias sobre as quais atuaria. Consoante ressaltou o padre Leonel Franca, no que o sistema de Anaxágoras representa um notável progresso na evolução do pensamento grego, é justamente em ter feito apelo a uma inteligência ordenadora do universo. Ainda conforme afirmou o padre Leonel Franca, tal inteligência nous é simples, imaterial, independente, toda-poderosa, única e infinita, causa eficiente do movimento e da ordem cósmica. De acordo com Diógenes Laércio, no túmulo de Anaxágoras, em Lampsaco, havia uma inscrição com os seguintes dizeres: aqui jaz Anaxágoras,
que na busca da verdade se alçou até os confins dos céus. Sustentou certa vez Aristóteles que, comparado com aqueles que o precederam, Anaxágoras aparece como um sóbrio, falando entre ébrios em devaneio. Tendo tratado de Empédocles e Anaxágoras, ou em outros termos, dos dois grandes físicos pluralistas, ora passaremos a tratar dos dois principais filósofos da chamada escola atomística, a saber, Leucipo e Demócrito. Contemporâneo de Empédocles e de Anaxágoras, Leucipo nasceu em Mileto, na Jônia, e foi mais tarde para Eleia, na Magna Grécia, onde conheceu a doutrina da chamada escola eleática, e depois para Abdera, na Trácia, no norte da Grécia, onde fundou a escola, que seria levada ao mais alto nível por seu discípulo Demócrito, natural desta mesma cidade. Pouco se sabe a propósito de Leucipo, a quem, segundo Michele Federico Sciacca, se devem com alguma probabilidade os fundamentos da doutrina, mais tarde sustentada e aprofundada por Demócrito, e que são os seguintes: a multiplicidade originária dos corpúsculos, que compõem todas as coisas, b. indivisibilidade destes corpúsculos, de onde vem com efeito o seu nome de átomos, c. o fato de tais corpúsculos ou átomos diferirem pela figura, d. existência do vazio, explicada pela existência do movimento eterno. Para os atomistas, o ser, isto é, os átomos, é pleno, ao passo que o não ser é o vazio. O ser é pleno e o não ser é o vazio. Donde Sciacca ter escrito que os atomistas materializaram o ser de Parmênides, da mesma forma que o sofista Protágoras eliminou o logos do devir de Heráclito. Nascido em Abdera, cidade da Trácia, em 520 a.C., e ali falecido em 440 antes de nossa era, Demócrito, principal organizador e representante da chamada escola atomística, foi, bom frisar, atomística, né? Foi um homem muito versado na física e nas matemáticas e também de grande erudição. Se errou ao negar a existência de uma inteligência ordenadora do universo e ao proclamar, dentre outras coisas, que a alma humana é feita de átomos, morrendo quando estes se separam, e que Deus verdadeiro e natureza imortal não existem, sendo em razão disso classificado pelo padre Leonel Franca como o primeiro representante formal do materialismo e do ateísmo, não deixou Demócrito de ter notáveis méritos, havendo-nos legado, aliás, magníficas sentenças morais. A propósito, leremos agora algumas de tais sentenças que retiramos da obra O Pensamento Antigo, de Rodolfo Mondolfo, e que é forçoso reconhecer que, como assinalaram Giovanni Reale e Dario Anticeri, parecem provir mais da tradição da sabedoria helênica do que de seus princípios ontológicos. Ainda que estejas só, não digas nem faças o mal. Aprende a te envergonhares de ti mesmo, muito mais do que dos outros. É árduo combater contra o próprio coração, mas vencê-lo é próprio do homem que raciocina bem. Vencer-se a si mesmo é a primeira de todas as vitórias.
Ser vencido por si mesmo é a mais torpe e a pior coisa. Não somente heróico vencedor dos inimigos, mas também o triunfador dos seus próprios desejos. A medicina cura os males do corpo, a sabedoria liberta a alma das paixões. Bem não é não fazer injustiça, mas o não querer mesmo cometê-la. É necessário abster-se do pecado, não por medo, mas por dever. É muito maior infelicidade cometer injustiça do que recebê-la. Havendo lido essas sentenças de Demócrito de Abdera, passemos agora ao estudo dos chamados sofistas. Como assinalou Rafael Gambra em sua pequena História da Filosofia entre o século V e o século IV a.C., encontra-se o século de ouro da filosofia helênica. É o período ático que produziu Sócrates e, nas palavras de Gambra, ainda outras duas figuras, talvez as duas maiores da filosofia de todos os tempos, Platão e Aristóteles. O seu início assinalou-se, como fez notar o mesmo Rafael Gambra, por uma característica fundamental. O espírito passa a refletir sobre si mesmo e abandona de momento o exame do mundo exterior. Para que serve conhecer o mundo se não conheço a mim mesmo? Interrogou-se então Sócrates. O que sou eu e o que é a minha razão foi o problema predominante nesse período dito humanístico da cultura grega. No limiar desta nova era, há que assinalar, como frisou Gambra, um fenômeno de caráter social conhecido na história pelo nome de sofística. Sofista, propriamente, significa apenas sábio ou mestre de sabedoria, e ainda como assinalou Gambra, quanto ao sentido pejorativo e mesmo insultante que hoje se lhe é atribuído, deve-se àquilo que, em seu entender, na realidade, os sofistas realmente chegaram a ser, isto é, homens que recebiam dinheiro para ensinar a defender todas as causas, mesmo injustas e indefensáveis, espalhando-se entre eles o ceticismo e a ironia em relação à verdade. É claro que nem todos os sofistas chegaram a tal ponto, mas tudo nos leva a crer que muitos de fato chegaram, o que, porém, não nos impede de reconhecer a importância da chamada sofística grega, sobretudo na mudança do cerne das pesquisas filosóficas dos problemas do cosmos para o homem e seus problemas. Neste mesmo sentido, sublinharam Giovanni Reale e Dario Antiseri que a denominada sofística constituiu uma radical inovação da problemática filosófica, deslocando o eixo das pesquisas do cosmos para o homem, inaugurando assim o período dito humanista ou humanístico da filosofia grega. Os chamados sofistas eram professores ambulantes que andavam por toda a Hélade, de cidade em cidade, ensinando os jovens em troca de dinheiro, algo, aliás, novo no mundo grego e que surpreendeu bastante a todos. Eram, em regra, oradores, retóricos e pedagogos e pretendiam ensinar, no dizer de Julián Marías,
qualquer coisa e seu contrário, tese e antítese. Ou, nas palavras do padre Leonel Franca, a arte de defender o pró e o contra de todas as questões, o segredo de tirar partido de qualquer situação. Os sofistas tiveram forte influência na vida helênica de seu tempo e foram personagens relevantes, sendo alguns deles dotados de grande inteligência e brilhantismo. Consoante fez notar Michele Federico Sciacca, o sucesso dos sofistas como retores e educadores pode ser explicado em larga medida pelo momento em que viveram e realizaram suas preleções. Atenas era então regida pela democracia e a experiência demonstrava que nas assembleias populares se impunha a consideração e era indicado aos mais altos postos da polis quem melhor sabia arrastar os concidadãos com a eloquência e persuadi-los com a dialética. Em razão disso mesmo, os chamados sofistas ensinavam os jovens abastados a fazer carreira política. Eles peregrinavam de cidade em cidade, dando lições a pagamento, pela primeira vez, e em contraste com o fundo desprezo que votavam, que tinham os gregos por todo o trabalho remunerado, a fim de adestrar os jovens na arte da palavra e, sobretudo, nas outras noções úteis à vida política e social, proporcionando-lhes um saber vasto e superficial suficiente para habilitá-los à vida pública. Como escreveu Miguel Reale na obra Atualidades de um Mundo Antigo, de 1936, a sofística, que abrange diversas correntes de pensamento, possui um fundo comum, que é a atitude crítica em face dos problemas humanos e a acentuada tendência pragmática. Destruidores formidáveis, os Protágoras são, nos dizeres de Miguel Reale, como os enciclopedistas do século XVIII, incapazes de traçar os rumos da reconstrução. Ainda segundo Reale, a democracia ateniense, sem finalidade e exclusivamente formal, não podia ter outros corifeus. Os pensadores que se propunham a provar igualmente o bem e o mal eram os mestres dos mestres de uma assembleia soberana acima do bem e do mal. Como bem sabemos, Sócrates, Platão, Xenofonte e Aristóteles atacaram duramente os sofistas. Segundo Platão, no diálogo O Sofista, é o sofista o imitador do sábio, aquele que se finge de sábio, mas não é de fato, pertencendo à classe dos ilusionistas e se escondendo nas trevas do não ser, enquanto o verdadeiro filósofo viveria sob a luz do ser. Xenofonte, por sua vez, afirmou que os sofistas falavam para enganar e escreviam em proveito próprio e não beneficiavam ninguém, assim como sustentou que nenhum deles se tornara sábio ou o era e que a qualquer deles bastava ser chamado de sofista, termo que entre a gente de senso era, segundo ele, uma injúria. Por fim, Aristóteles asseverou que a sofística era uma sabedoria aparente, mas não real, sendo o sofista em seus dizeres um traficante de sabedoria aparente, mas não real. Isto posto, cumpre assinalar que os denominados sofistas jamais se agruparam numa escola, e a chamada sofística se divide, conforme Giovanni Reale e Dario Antiseri,
em 4 expressões distintas. A primeira geração, que é a geração dos 3 grandes mestres sofistas, a saber, Protágoras de Abdera, Górgias de Leontinos e Pródico de Ceos. B. Os erísticos. C. Os sofistas políticos. D. Um grupo de sofistas ligado aos mestres da primeira geração e que constituiu a chamada escola naturalista, assim denominada em razão de contrapor a lei natural, a lei positiva ou lei humana. Falemos então dos 3 mestres sofistas do primeiro período, isto é, de Protágoras, Górgias e Pródico. O mais célebre dentre todos os sofistas, Protágoras nasceu em Abdera entre os anos de 491 e 481 a.C. e morreu no final do mesmo século. Viajou por toda a Hélade e esteve em Atenas por diversas vezes, ali tendo, aliás, alcançado grande sucesso e caído nas graças de Péricles, que lhe confiou a tarefa de redigir as leis da nova colônia ateniense de Turi, na atual Calábria, na Magna Grécia, em 444 a.C. Sua principal obra chamou-se As Antilogias, e dela nos chegaram apenas poucos fragmentos. Como ressaltaram Giovanni Reali e Dario Antiseri, Protágoras foi o fundador do relativismo ocidental, por ele expresso na célebre frase "O homem é a medida de todas as coisas", com isso entendendo que inexiste um critério absoluto para julgar o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o ser e o não ser, mas que compete a cada homem julgar as coisas conforme a sua própria maneira de vê-las. Com outras palavras, cada homem julga as coisas conforme o seu modo de vê-las. Ainda conforme sublinharam Giovanni Reali e Dario Antiseri, o axioma "o homem é a medida de todas as coisas" foi considerado, e de fato é, praticamente a Magna Carta do relativismo ocidental, e para Protágoras o único critério é o homem individual. Segundo ele, tal como cada coisa aparece para determinado homem, ela o é para esse homem. De acordo com Protágoras, em torno de cada coisa é possível dizer e contradizer, ou seja, é possível sempre apresentar razões e contrarrazões que se anulam reciprocamente. Afirma-se que Protágoras era capaz de ensinar a tornar mais forte o mais fraco argumento, ou, em outras palavras, que ele sabia ensinar seus discípulos pagantes a levar à vitória o argumento que poderia ser o mais fraco na discussão. Para Protágoras, pois, tudo era relativo, não existindo um verdadeiro absoluto, assim como não existindo valores morais absolutos. Segundo ele, porém, existiria algo que seria mais útil e, portanto, mais oportuno, sendo sábio em seu entender, aquele que conhece esse relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno, e que tem, ademais, a capacidade de pô-lo em prática. Se podemos considerar Protágoras o pai do relativismo ocidental, bem podemos ver em Górgias, do mesmo modo, o pai do niilismo. Górgias nasceu na cidade grega de Leontinos, por alguns traduzida por Leôncio na Sicília, na Magna Grécia, entre meados e princípios da década de 480 a.C. Como Protágoras, Górgias viveu por todo o mundo,
Gorgias viajou por todo o mundo helênico e alcançando grande sucesso na carreira de sofista. Sua obra mais importante, hoje perdida, intitulou-se Sobre a Natureza ou Sobre o Não Ser. Conforme sublinharam Giovanni Reali e Dario Antisceri, enquanto Protágoras partiu do relativismo para implantar o método da antilogia, Gorgias partiu do niilismo para erguer o edifício de sua retórica, e o tratado sobre a natureza ou sobre o não ser é uma espécie de manifesto inaugural do niilismo, baseando-se nas 3 teses seguintes. Primeira, não existe o ser, isto é, nada existe. Com efeito, segundo Gorgias, os filósofos que trataram do ser determinaram-no de forma tal que chegaram a conclusões que se anulariam mutuamente. Segunda, se o ser existisse, não poderia ser cognoscível. Para demonstrar tal afirmação, Gorgias buscava impugnar o princípio de Parmênides, de acordo com o qual o pensamento é sempre tão somente pensamento do ser, ao passo que o não ser seria impensável. Há, segundo ele, pensados que não existem. Podemos pensar, por exemplo, em carruagens correndo sobre as águas do mar, assim como há não existentes que são pensados, a exemplo de figuras mitológicas como Sila, Caríbdis, a Quimera, a Medusa, Pégaso e o Minotauro, por exemplo. De modo que, no sentir de Gorgias, haveria uma ruptura e um divórcio entre ser e pensamento. Ainda que fosse possível, o ser seria, de acordo com Gorgias, inexprimível, pois, segundo ele, a palavra não pode transmitir coisa alguma que não seja ela própria. Considerando que era impossível o alcance de uma verdade absoluta, a aletheia, e julgando a opinião doxa, a mais pérfida de todas as coisas, Gorgias buscou então um terceiro caminho, aquele da razão que se limita a iluminar fatos, circunstâncias das vidas dos homens e das cidades, em sua concretude e na sua situação contingente, sem todavia chegar a dar a estes um fundamento adequado. Por fim, o terceiro dos mestres da sofística foi Pródico, que nasceu na ilha grega de Ceos, no mar Egeu, entre cerca de 470 e 460 a.C. Lecionou em Atenas e foi um verdadeiro mestre da oratória. Tendo desenvolvido uma técnica de oratória baseada na sinonímia, isto é, na distinção entre os diversos sinônimos e na determinação precisa de seu significado. No campo da moral, Pródico ficou célebre por sua reinterpretação do famoso mito que representa Hércules na encruzilhada, isto é, diante da escolha entre a virtude e o vício. Na reinterpretação sofística e utilitarista do sofista de Ceos, a virtude passou a significar o melhor meio para alcançar a utilidade e a vantagem pessoal. Tendo tratado dos 3 mestres sofísticos, falaremos agora dos sofistas erísticos,
dos sofistas políticos e, por derradeiro, da chamada corrente naturalista da sofística. Alguns sofistas, partindo da antilogia de Protágoras e abusando da técnica da refutação, sem ter qualquer ideal a realizar, perderam-se na pesquisa de intrincados jogos de conceitos e na formulação de insolúveis dilemas, até hoje denominados sofismas, sofismas que vêm de sofista. Eram estes os chamados sofistas erísticos. A erística foi retratada, aliás, de modo perfeito por Platão no diálogo Eutidemo, em que o grande filósofo ático mostrou todo o profundo vazio desta corrente da sofística. Os denominados sofistas políticos, por seu turno, derivaram seus instrumentos de combate do niilismo e da retórica de Górgias, e por vezes da falsa contraposição entre natureza e lei, entre lei natural e lei positiva. Na segunda metade do século V a.C., Crítias de Atenas, que era, aliás, tio de Platão, desacralizou o conceito dos deuses, considerando-os uma hábil invenção de um homem político particularmente astuto, a fim de fazer reinterpretar as leis que por si só não teriam força para impor nada a ninguém. Nos últimos decênios do mesmo século V antes da nossa era, Trasímaco da Calcedônia, outro dos denominados sofistas políticos, chegou a sustentar que o justo é a vontade do mais forte, e Cállicles, protagonista do diálogo platônico Górgias, chegou a afirmar que é por natureza justo que o forte domine o fraco, invocando, pois, a lei natural para justificar tal domínio. Tese cuja falsidade foi demonstrada por Sócrates, que ensinou no aludido diálogo que não só por convicção, mas também por natureza, cometer uma injustiça é mais vergonhoso do que sofrê-la. E que a justiça, tanto por natureza quanto por convenção, está no tratamento equitativo entre os homens. A contraposição entre a lei natural e a lei positiva foi o eixo da quarta e última expressão da chamada sofística, que é justamente a sua denominada vertente naturalista. Que tem em seus principais expoentes em Hippias de Élida e Antifonte de Ramnussen, e Antifonte de Ramnussen. Segundo Hippias, a natureza uniria os homens, enquanto a lei positiva frequentemente os dividiria. Sócrates, em discussão com o sofista Hippias, reproduzida por Xenofonte em Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, contestou a oposição que aquele fazia entre o justo e o legal, ressaltando que estes estão identificados, uma vez que o legal se baseia no justo, e que aquele que age legalmente é justo e aquele que age ilegalmente é injusto. Do mesmo modo que o fato de os deuses terem criado leis, as leis não escritas, cujos transgressores eram sempre punidos, o que demonstrava que os próprios deuses identificavam o legal ao justo, o que prova que os próprios deuses identificavam o legal ao justo.
Antes de se dar por vencido, Hípias condenava as leis ou convenções, opondo-as ao justo determinado pela natureza, assim como fez em seu discurso reproduzido no diálogo platônico Protágoras, e como fariam mais tarde diversos adeptos do direito natural racionalista, ou jus-racionalismo, levando Miguel Reale a afirmar, em Atualidades de um Mundo Antigo, que todos os erros do justnaturalismo dominante até meados do século XIX já se encontram nos discursos dos sofistas. Antifonte radicalizou a falsa antítese entre natureza e lei positiva, sustentando mesmo que a natureza é a verdade e a lei positiva é sempre a opinião, de modo que ambas estão quase sempre em antítese uma com a outra. Encerraremos este vídeo fazendo uns breves comentários a respeito da excelente obra Filosofia e Antifilosofia, de Michele Federico Sciacca, originalmente publicada em 1968 pela editora Marzorati de Milão e cuja tradução foi lançada no Brasil em 2010 pela editora E-Realizações. Em tal obra, Michele Federico Sciacca observou que não ignorava a importância da sofística grega e da reavaliação que dela se fez a partir de Hegel, ressaltando, porém, que essa questão não lhe dizia respeito naquela obra. Segundo ele, ali falava dos sofistas e de sofistas e de sofistas, de filodoxos e de filodoxia, para indicar aquela posição que, negando o princípio da verdade, o substitui pela doxa, isto é, pela mera opinião, considerada como único conhecimento de que o homem é capaz. Ela nega o princípio do saber, enquanto tal, e nela o filosofar se põe, nas palavras de Sciacca, como antifilosofia ou pseudofilosofia, que significa a falsa filosofia e também a filosofia do erro. Para Sciacca, com quem concordamos, a história do pensamento do homem é uma luta contínua entre a filosofia e a filodoxia, e fundada no amor à verdade, a autêntica filosofia nasce como diálogo de pensantes, sendo comunicativa pelo logos. O diálogo é, segundo o autor de Filosofia e Antifilosofia, uma descoberta dos filósofos Parmênides, Sócrates e Platão, descoberta recolocada e renovada pelos filósofos de cada época, e não pelos sofistas, Górgias e Trasímacos, de ontem e de sempre, que amantes da opinião ou filodoxos e não amantes do logos representam a antifilosofia e o antidiálogo. De acordo com Sciacca, aliás, existem os clássicos da filosofia, como citados Parmênides, Sócrates e Platão, e todos os demais autênticos filósofos do logos de todos os tempos, assim como há os clássicos da doxa, ou da filodoxia, como Gorgias e Montaigne, Hume e Kant, Protágoras e Locke e Marx e mais outros 1000 sofistas de todos os tempos. Bem, é isto. Muito obrigado.